Abra sua Bíblia no livro de Tito, no capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 ao 7. Tito, capítulo 3, de 1 a 7. Como estamos em um mês comemorativo, em um mês que nós celebramos um dia tão especial, né, que nós tradicionalmente comemoramos no dia 25 de dezembro, que é o Natal, e é uma data que remete a presentes, né? Todo mundo dá presente, todo mundo ganha presente, e é algo muito bom. Só que hoje o tema da nossa mensagem é os presentes do aniversariante para os convidados. Então se coloque de pé, vamos juntos ler esse texto. Eu leio na versão NAA, mas você pode acompanhar aí na sua, ou se você quiser acompanhar lá. Diz assim o texto: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e em inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vamos orar. Pai, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede, com vida, com saúde, em sua presença, ó Deus, podendo desfrutar da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas. Obrigado por esse privilégio que temos, ó Deus, de estarmos finalizando mais um ano na sua presença, na sua casa, reunidos como parte do seu corpo. Obrigado, Pai, por esse prazer imenso que temos. Nós colocamos esse momento diante do Senhor e dizemos que o Senhor é o centro de tudo o que acontece aqui. Nós cultuamos o Senhor, nós cultuamos para o Senhor, nós entregamos tudo o que temos a Ti. E neste momento, Pai, que os nossos ouvidos, olhos e corações estejam abertos para entender, para receber a Sua palavra. E que nós possamos sair daqui nessa noite transformados pelo poder que ela contém. É isso que nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, irmãos. Bom, é inegável que diante daquilo, diante da ideia que a sociedade hoje impôs em relação ao Natal, quando se fala em Natal, talvez até mesmo na nossa mente, antes de pensarmos em Jesus, nós já pensamos no Papai Noel, né? Porque é muito rápido, né? A gente acaba ligando uma coisa a outra. Visto o quanto é grande a influência das mídias, né? Da TV, das notícias. Enfim, sempre que chega na época de Natal, Papai Noel está aí. Óbvio que só no Natal, né? E só que nós, como cristãos, na grande maioria das vezes, nós rejeitamos essa ideia, né? Às vezes até de forma severa, né? Às vezes até fazendo um certo julgamento muito pesado sobre isso. Porque nós encaramos isso, às vezes, como uma afronta, né? Como podemos dar ênfase maior para o Papai Noel, né, do que para Jesus Cristo no dia do nascimento dele. Porém, irmãos, nós precisamos, como cristãos também, aprender a utilizar da imagem do Papai Noel para aprendermos algo e para ensinarmos algo também, para as nossas crianças, para as pessoas que estão próximas a nós.
Por quê? Porque Papai Noel existiu, e ele se chamava Nicolau, né, que depois de seus feitos, ele foi designado a santo pela Igreja Católica, e ele ficou conhecido como São Nicolau. Nicolau, ele era um homem temente a Deus, servo do Senhor, fiel ao nome de Jesus Cristo, tanto que em uma das defesas que ele fazia pelo nome de Jesus, no concílio de Nicéia, ele acabou entrando em atrito com Ário, que era um herege da época, e ele chegou a bater, esbofetear a cara de Ário. Por quê? Ário defendia que Jesus e Deus não eram a mesma pessoa. Ele defendia que Jesus havia sido criado por Deus, então Deus estava acima de Jesus. Com base nisso, Nicolau, ele se revoltou e acabou agredindo, né, Ário. Ário foi considerado ali no concílio, ele foi considerado como um herege, e Nicolau acabou sendo preso para controlar os seus ânimos, né? Porém, a maior característica que Nicolau tinha é que ele era um homem muito caridoso, muito bondoso. Qualquer semelhança, né, com o cristianismo que nós devemos seguir não é mera coincidência. Ele era um homem assim porque Jesus era alguém assim. E ele ficou muito conhecido pelo fato de que ele era de uma família muito rica, né, com muitas posses, e quando ele recebeu a sua herança, quando seus pais morrem e deixam a parte da herança para ele pega toda a sua herança, todos os seus bens e divide com os pobres, com as famílias carentes, com as pessoas que tinham necessidade, mais necessidade. E ele tinha costume de, na calada da noite, escondido de forma anônima, deixar presentes nas casas de crianças carentes. Daí vem a história do nosso bom velhinho, do Papai Noel. É óbvio que com o tempo, com o passar do tempo, com o passar dos anos, essa imagem acabou sendo um pouco deturpada e comercializada, né? Natal, final de ano, é sinônimo de vendas. E como eu trabalho numa loja, eu falo disso com propriedade. É a época do ano que todo mundo vende mais, porque todo mundo compra mais, né? Então nós precisamos aprender a usar dessa imagem. Quando falar em Papai Noel, conte a verdadeira história dele, que era um homem fiel a Deus, que era um homem temente a Deus, que defendia de forma fiel o nome de Jesus Cristo, certo? Porém, diante da ideia, né, de alguém como ele, que dedicou toda a sua vida ali a ter atos de caridade, de bondade para com as pessoas, nós podemos também olhar por um outro ângulo e aprender a reconhecer quantos presentes nós recebemos diariamente do Senhor nosso Deus. Você já parou para pensar e para se questionar o quanto Deus nos dá? Já parou para pensar na infinidade de presentes que diariamente nós recebemos do Senhor? Nós poderíamos viver com muito menos do que nós temos, muito menos do que Ele nos dá. Deus podia ter deixado um mundo plano, cinzento, sem vida alguma, sem cor, porque nós não saberíamos qual seria a diferença. Mas Ele não fez assim. Ele poderia não ter dado fragrância, cheiro para uma flor. Ele poderia não ter dado sabor à comida. Ele poderia não ter feito 4 estações totalmente diferentes, para que nós pudéssemos desfrutar de climas diferentes, porque nós não saberíamos a diferença disso, mas Ele não fez assim. Muito pelo contrário, lá em Mateus 7:11, Jesus questiona: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Então, cada um desses presentes que eu citei aqui, eles revelam o amor de Deus por nós. Porém, nenhum desses presentes revela de forma mais clara e mais forte os presentes de Deus para nós do que a cruz. A cruz nos traz os presentes mais preciosos que Deus tem reservado para nós. Só que o que nos falta muitas das vezes, irmãos,
é gastarmos tempo, de fato, desembrulhando esses presentes. Sabe, como aquela criança ansiosa quando ganha um presente novo do seu pai, e está ansioso para saber, e vai com aquela ansiedade para desembrulhar aquele presente, para ver logo o que é. Todo mundo já sentiu isso na pele, né? Não precisa ser criança não, né? Todo mundo quando ganha presente fica ansioso querendo ver logo, não é verdade? E nós precisamos fazer isso, pensando nos presentes da cruz. Pensando nisso e pensando na voz do Pai dizendo, foi eu quem te dei, filho. Eu fiz isso por você. O texto que nós lemos, ele nos mostra Paulo ali lidando com uma situação, né, com alguns desafios que Tito estava enfrentando no seu ministério ali na ilha de Creta. E assim como nos 2 primeiros capítulos do livro, ele novamente incentiva cada um dos crentes a viver uma vida de entrega ao Senhor. Ele alerta e ele relembra que para viver uma vida de fidelidade a Deus, exige algumas situações de nós. Nós precisamos fazer algumas coisas. Esse estilo de vida exige, às vezes, submissão às leis e aos governantes dessa terra. E inclui também manter uma rédea curta sobre a nossa língua, né? Como nós aprendemos lá em Tiago, capítulo 3, nos versos 5 e 6, a língua é o instrumento mais frequente ali usado para gerar discórdia, para gerar algum tipo de conflito. E um pouco mais à frente de onde nós paramos aqui a nossa leitura, no mesmo capítulo, Paulo também aconselha Tito a ficar em silêncio diante de algumas discussões teológicas, que às vezes eram inúteis, né? Que eram menores. Inclusive no verso 7 ele diz que algumas discussões causavam mais calor do que luz. O que isso significa? Que mais acendia os ânimos das pessoas do que realmente clareava caminhos. E Paulo ele ainda incentiva, dentro desse contexto, ele ainda incentiva a Tito e também a nós, a nos afastarmos de pessoas que alimentam esse tipo de coisa, esse tipo de controvérsia, esse tipo de situação problemática, de divisões, enfim. A ênfase principal que é dada é de que pelo fato de nós sermos herdeiros da promessa da vida eterna, a nossa vida deve ser preenchida com boas obras, né, que são um resultado natural de uma vida de fé em Cristo. Quando nós cremos em Cristo, quando nós temos fé em sua obra, e nós entendemos tudo o que Ele fez por nós, consequentemente, a nossa vida é uma vida de boas obras, que gera boas obras. E no versículo 1, ele começa dizendo, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Perceba que Paulo ele inicia o verso com uma chamada de atenção. Ele diz, lembre a todos. E ele faz isso com o intuito de diferenciar os crentes dos pagãos, os crentes dos rebeldes, né? Para que quando se olhasse para a igreja, se olhasse para o povo de Deus, fosse possível enxergar uma diferença entre eles, tanto espiritual quanto comportamental. É por isso que ele inicia esse verso falando sobre as autoridades. Então não sejam em suas ações no dia a dia rebeldes como essas pessoas que não têm a Cristo. E ele diz, se sujeitem e sejam obedientes aos governantes. Com essa afirmação aqui, irmãos, Paulo ele não tem a intenção de diminuir a igreja, de diminuir o povo de Deus, ou levar o povo de Deus a ser humilhado, né, pelas autoridades. Ele faz isso entendendo que o ato de se sujeitar é um ato que expressa amor. O ato de obedecer é um ato que expressa amor. E ao contrário do que parece, é um ato que expressa liberdade. Porque somente pessoas que são livres das amarras dos seus pecados é que são capazes de se sujeitar em amor e obediência às suas autoridades. E além disso, expressa uma outra situação.
se sujeitar aos nossos governos, aos nossos governantes, obedecê-los, expressa também uma atitude de fé. Porque em 1 Timóteo capítulo 2, verso 2, o mesmo apóstolo Paulo diz: orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Portanto, se nós estamos orando e intercedendo pela vida das nossas autoridades, é justamente porque nós cremos que Deus pode cuidar de nós. Justamente porque nós temos fé que Deus pode conduzir as situações de maneira a cuidar do seu povo, da sua igreja, das nossas vidas, das nossas famílias. Porém, a pergunta que fica para nós é: nós temos investido tempo de qualidade orando, intercedendo pelas nossas autoridades? Ou será que nós temos gastado mais tempo procurando erros e falhas, procurando formas de atacar, de julgar, como os rebeldes? Isso aqui, irmãos, não é uma defesa político A ou político B, tá? Mas é um simples entendimento daquilo que é a nossa vida como cristãos. Nos foi deixado um direcionamento: orem pelos seus governos. Se nós fizermos isso, é uma garantia de que tudo vai dar certo? Não, não é. Porque Deus, ele age por propósitos, ele age segundo os seus planos. Então nós vemos muitas catástrofes, nós vemos muitas desgraças acontecendo, nós vemos governos corruptos, enfim. Mas tudo isso para nos lembrar que a nossa dependência está em Deus e não em homens. Maldito o homem que confia em homem. Nós precisamos confiar em Deus. E é por isso, por confiar em Deus, é que nós oramos pelas autoridades. Porque nós confiamos e cremos que em tudo Deus tem um propósito, que Ele está no controle de absolutamente todas as coisas. E ele continua dizendo: estejam prontos para toda boa obra. E essa é uma frase muito importante para que a gente entenda qual que é o nível de submissão e de obediência que precisa haver da nossa parte em relação aos nossos governos. Por quê? Porque ele diz: estejam prontos para toda boa obra. E se a gente analisar ali o original dessa palavra boa, significa fazer o bem e praticar a caridade. Veja que é um ato prático, é algo que nós precisamos fazer, e não algo que simplesmente nós precisamos sentar e esperar ser imposto sobre nós, né? Ideologias, regras, situações que firam os nossos princípios. Não é isso. Estejam prontos para toda boa obra. E como definir o que é uma boa obra? Nós temos um crivo para fazer isso. Nós temos ali um livro todo que nos ensina o que é boa obra. Qual é a maneira que nós temos para nos comportar. Então, a palavra do Senhor tem o direcionamento daquele que é o Rei dos Reis. A palavra do Senhor tem o direcionamento do governante máximo das nossas vidas. E é isso que nós precisamos seguir. Amém? No verso 2 ele continua dizendo que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. 3 palavras aqui fundamentais que Paulo usa nesse verso: pacíficos, cordiais, e ele fala sobre cortesia. Essas 3 expressões, irmãos, elas falam literalmente sobre mansidão. Quando lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 3, Paulo cita algumas características que o presbítero precisa ter, ele também fala sobre a cordialidade. E na tradução, interpretada aqui pelo comentário bíblico Esperança, essa palavra cordialidade, ela traz o entendimento de demonstrar mansidão ilimitada para com todas as pessoas. Então, aquele que é manso, ele entende que todos nós, crentes e ímpios, estão interligados no pecado e na mesma culpa.
todos pecaram. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Só que o manso também entende que todos estamos ligados na possibilidade de sermos perdoados por Deus. Todos estamos ligados na culpa e no pecado, porém todos estamos ligados na possibilidade de sermos perdoados por Deus também. E o verso 3, ele fala justamente sobre isso. Ele diz: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiado e odiando-nos uns aos outros. Esse versículo aqui, ele traz o fundamento de que nós, como igreja, não podemos ser uma igreja que difama alguém, uma igreja briguenta, sabe? Que causa problemas, que traz inimizade entre as pessoas, entre nós e os que aqui não estão. Pelo contrário, nós precisamos ser uma igreja, um corpo de pessoas mansas e amáveis para com todos. Pelo simples fato de que um dia nós também éramos essas pessoas que buscavam saciar a sua sede, a sua fome, nos prazeres que a vida tem para oferecer. Um dia éramos essas mesmas pessoas que fomos resgatados por Deus. E às vezes nós não conseguimos olhar para as pessoas à nossa volta que ainda não foram encontradas por Deus através da sua palavra, com compaixão, com mansidão, de forma pacífica, né, de forma a amar realmente essas pessoas. Ele diz: pois nós também no passado. Quando nós vemos aqui que ele inicia o versículo com a palavra pois, significa que aquilo que ele vai dizer depois vai ser a explicação daquilo que ele estava falando antes. Então Paulo ele diz assim, que nós não devemos difamar a ninguém, pois nós também no passado éramos como pessoas que estamos difamando. Então, é a explicação. Por que nós não podemos ser difamadores? Porque um dia nós também éramos como essas pessoas, até nós sermos encontrados por Cristo. Nós vivíamos uma vida submersa na multidão dos nossos pecados, alimentando os nossos prazeres, sem que nós pudéssemos enxergar, de fato, que nós precisávamos de arrependimento, para que as nossas vidas fossem mudadas. No versículo 4, Paulo diz: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele continua no 5, mas eu queria dar uma explicação sobre esse versículo. Ele inicia aqui, diferentemente do verso 3, ele inicia aqui com a palavra mas. E quando ele diz isso, ele nos faz entender que aquilo que ele vai dizer na sequência terá o sentido contrário do que ele disse antes, né? Porque ele diz que nós também éramos difamadores, né, insensatos, mas, existe um mas, quando se manifestou a bondade de Deus, ele começa dizendo, esse é um momento crucial, que define uma mudança de caminho, uma mudança de rota, né, uma mudança de caráter, uma mudança de postura. Quando se manifestou a bondade do nosso Deus. É nesse momento, irmãos, que nós deixamos de pensar como quem nós éramos, e nós passamos a pensar como quem Deus quer que nós sejamos. Mas existe um ato que define essa mudança. Quando o Senhor manifestou a sua bondade. É um ato que vem totalmente dele para nós. Aí ele continua dizendo, ele nos salvou, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmãos, Deus, ele não entra na nossa vida para brincar de ser Deus. Ele entra para nos salvar. Ele nos salvou. Ele não veio para oferecer
bens materiais, Ele não veio para nos oferecer saúde, Ele não veio para nos oferecer bons relacionamentos. Isso tudo é bondade do Senhor, porque Ele é bom, misericordioso, Ele nos dá o luxo de termos essas coisas. Mas Ele veio com um objetivo muito claro: salvar o seu povo. E aqui nós temos mais uma evidência de que não se trata do que ou do quanto nós fazemos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Entenda uma coisa: Deus, Ele envia o seu próprio Espírito, que nos regenera, que nos faz deixar de pensar como escravos do pecado, e isso gera em nós arrependimento. E esse arrependimento traz justificação e a salvação das nossas vidas. E de que maneira que isso se torna possível? Na parte B do versículo 6, tem a explicação disso. Diz assim, só a parte B do verso 6: por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Através de Jesus, através do ato que Jesus teve, através daquilo que Jesus fez por nós na cruz, é que o Espírito Santo, que nos regenera, que nos lava, vem, enche os nossos corações e traz a possibilidade de nós nos arrependermos. Então, através de Jesus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E qual que é o objetivo de Deus com isso? De fazer isso por nós. O verso 7 explica: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O objetivo de Deus, ao mandar Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, e assim enviar o seu Espírito para nos regenerar, é para que nós nos tornássemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E talvez, pelo menos em mim, não sei em vocês, mas em mim, isso gera uma pergunta: por que Deus faria isso por mim se eu não mereço? Por que Deus faria isso por nós, sendo nós tão falhos, tão pequenos, tão frágeis diante dele? Por quê? Qual o objetivo dele com isso? O único objetivo que ele tem é para que no fim de tudo, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade e poder sejam dadas a ele. Esse é o objetivo do Senhor na criação. Ele nos criou a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos devolver a ele essa honra e essa glória. Então, ainda que nós não mereçamos, ele nos regenera, ele nos transforma, para que um dia todos vejam que ele é o Senhor, e para que um dia toda a honra, toda a glória seja dada a ele. Amém? E eu gostaria de aplicar esse texto que nós acabamos de ler aqui, falando sobre 3 presentes que estão disponíveis a nós nesse texto, já que é época de presentes, né, época de nós comemorarmos. Nós temos aqui nesse texto 3 presentes que eu tenho certeza absoluta que é maior e melhor do que qualquer outro presente que nós já tenhamos ganhado nesse ou em qualquer outro Natal que nós tivemos ou que nós ainda teremos. O primeiro deles está na primeira parte do versículo 5, que diz assim: ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. E esse é o primeiro presente que Deus nos dá, que nós encontramos aqui nesse texto. A misericórdia do Senhor. No livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22, está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então nós podemos de fato entender que nós fomos presenteados por Deus. Se não fosse por essa misericórdia que Ele tem sobre as nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Porque ela é a causa, ela é o motivo,
é a responsável por nós não termos sido consumidos já. Por misericórdia, exclusivamente por misericórdia. Nada pelo que nós fazemos, por mérito, porque somos bonzinhos demais, porque somos fiéis demais. Não, nada disso, é por misericórdia. É por misericórdia que a salvação foi imputada sobre nós, não pelo fruto das nossas mãos, mas pela boa mão misericordiosa do Senhor sobre as nossas vidas, pelo seu olhar compassivo, pelo seu amor por nós. É por isso que nós estamos aqui. O segundo presente que nós recebemos do Senhor, que está aqui nesse texto, está na parte B do versículo 5. Ele diz: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Regeneração. Esse é o segundo presente que nós temos aqui. Agora o pessoal do louvor vai entender porque que eu pedi a última música aí, né? Falei, eu pedi a música, Corpo e Família, falou, não vou pregar sobre comunhão, tá, gente? Aí ficaram chutando, né? Aí a Michelle acertou, então é sobre, a Beth acertou, né? Sobre regeneração. Sobre regeneração, uma das coisas. E é muito interessante porque a música ela começa dizendo: recebi um novo coração do Pai. Nós recebemos um presente do Pai, que é um novo coração. E é muito legal isso porque o apóstolo João, ele é o principal personagem bíblico, a principal pessoa ali na Bíblia, que aborda os conceitos de regeneração. E ao abordar essa ideia de ser regenerado, ele fala sobre gerar algo novo, né? Sobre termos um novo nascimento. Então ele fala sobre uma nova geração, sobre um novo nascimento, sobre ser nascido do alto, sobre ser nascido do Espírito e sobre ser nascido de Deus. Então é algo novo que nós recebemos. Existe uma discussão em relação à regeneração, que perdura anos e anos, e uma das alas que defendem o pensamento de que a regeneração, ela acontece após o arrependimento. Então, a pessoa se arrepende, e a partir disso, o Espírito Santo vem e regenera essa pessoa. Porém, esse é um pensamento um pouco problemático de se administrar. Porque se nós pensarmos que nós precisamos nos arrepender primeiro para que o Espírito faça algo em nós, nós teríamos uma certa participação na nossa salvação. E nós acabamos de ver que a salvação vem dele e não de nós. É ele quem nos salva. Então seria como se nós estivéssemos fazendo algo legal, me arrependi aqui, Jesus. Aí ele vem e nos desse uma bonificação por isso. Né? Como se estivesse ali dando um bônus, porque nós tivemos uma atitude legal. E, irmãos, não existe a menor possibilidade de nós, por nós mesmos, nos arrependermos. Não existe a menor possibilidade de nós, por nós mesmos, buscarmos regeneração. O texto diz que Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Então existe aqui uma obra realizada em nós. Uma obra que nos leva à salvação. Uma obra que é integralmente realizada por Deus, que envia o seu Espírito Santo para nos regenerar, para nos dar um novo ser, um novo coração, para tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração capaz de sentir algo. E por quê? Por que que o homem não é capaz de buscar a regeneração? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler 3 versículos, o 10, o 11 e o 12. Romanos 3, 10, 11 e 12. Diz assim, ó: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. É um texto bem forte, né, bem pesado, que nos confronta no íntimo do nosso ser. Então, se nós aprendemos ali que a regeneração é um novo nascimento, é um novo gerar ali, onde nós deixamos de pensar com a nossa natureza carnal, e nós passamos a ter uma sensibilidade ali, para entendermos a nossa dependência de Deus. Aqui no verso 11 e no 12, Paulo é claro aqui, ele diz que não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Com isso aqui, esse texto, ele está nos ensinando, irmãos, que o homem é incapaz de escolher a Deus. O homem, por si só, pelos seus meios, pelas suas forças, ele é incapaz de escolher a Deus, sem antes que Deus o atraia para ele. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de jiló. Quem gosta de jiló? Bem poucos, hein? Pouquíssimos. Então não estou sozinho nessa. Mas eu gosto muito de chocolate. Quem que gosta de chocolate? Já aumentou, já é. Só a Michelle não gosta de chocolate na vida. Mas vamos lá. Então, se alguém me oferecer 100 vezes, colocar um jiló e uma barra de chocolate na minha frente, e mandar eu escolher, as 100 vezes eu vou escolher o chocolate. Por quê? Eu não gosto de jiló. E não tem Cristo que me faça comer jiló. Eu não gosto. Eu poderia escolher? Sim. Mas eu não escolho. Por quê? Porque eu simplesmente não gosto. E dessa mesma forma somos nós sem Deus. Deus pode ser apresentado e oferecido a nós milhares e milhares de vezes. Nós não escolheremos a Ele. Sem que Ele faça uma obra em nós. Sem que Ele regenere, sem que Ele troque o nosso coração. O nosso coração de pedra. É algo que parte dEle. Ele vem, muda o seu coração, o meu coração. Somente assim nós somos capazes, irmãos, de reconhecer que nós somos pecadores. Porque até então nós viveríamos a nossa vida normal. Como se esse fosse o normal. Quando nós olhamos para uma pessoa, e aqui existe um certo problema, né? Porque dessa maneira nós entendemos que nós estamos completamente mortos espiritualmente diante de Deus. Porque em nós temos uma vida marcada e manchada pelo pecado. E é justamente por isso que absolutamente todos os atos do ímpio são atos pecaminosos. Já ouviu aquela frase assim, ó? Mas aquela pessoa é tão boa, tem um coração tão bom, faz tudo tão certinho, paga todo mundo, né? Faz umas caridades aí, só falta Deus. Aí quebrou tudo. Só falta Deus. Meu irmão, se falta Deus, falta tudo. Se falta Deus, falta absolutamente tudo. Quando nós olhamos para um ímpio, por melhor pessoa que seja, por melhores que sejam as suas obras, o seu coração, as suas intenções, e nós achamos que isso pode ser que justifique uma salvação, nós diminuímos a obra de Deus. Nós diminuímos o sacrifício que Jesus fez na cruz. Nós diminuímos o sofrimento dele na cruz para nos salvar. Isso não é bom. Veja bem, algo que me marcou muito enquanto eu estudava aqui esse sermão, é que eu entendi que até mesmo os atos de bondade do ímpio são manchados pelo pecado. Até mesmo aquilo que ele faz de bom, existe algo que mancha pelo pecado. Por quê? No capítulo 1 de Tito, no verso 15, Paulo diz: todas as coisas são puras para os puros,
Mas para os impuros e descrentes nada é puro. Nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Isso não significa, irmãos, que se nós fomos salvos, regenerados pelo Senhor, o significado de puro não significa que nós não pecamos, não, tá? Significa apenas que fomos separados para viver uma vida em santidade. Ser santo, a tradução original da Bíblia, quando é usada a palavra santo, significa ser separado. Não significa ser sem pecados. Somos pecadores. Mas nós, por termos sido regenerados, por termos tido um coração de pedra substituído por um coração de carne, nós entendemos que pecamos, nos arrependemos e lutamos contra o nosso pecado. Então, quando Paulo diz, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, ele simplesmente diz que isso tira qualquer tipo de inocência humana que possa existir nas nossas mentes. O que está escrito aqui não é que o ímpio, ou nós sem Deus, vamos dizer assim, caminhamos de maneira legal, positiva, né, fazendo tudo certinho perante a sociedade, até mesmo perante as leis de Deus. Não matamos, não roubamos. E de vez em quando ali eu falo um palavrão, de vez em quando, né, acontece uma mentira. Não é disso que está falando o texto. O texto está dizendo que absolutamente tudo que o impuro faz é impuro. Que o descrente, que o ímpio, que aquele que não tem Deus, todas as suas obras sem Deus são manchadas pelo pecado. E o ímpio é essa pessoa que, por falta do lavar regenerador do Espírito Santo, tem todas as suas ações manchadas pelo pecado. E outra prova disso, irmãos, está lá em Isaías, capítulo 64, verso 6. Só que isso aqui expande um pouquinho mais, porque aqui não está falando de ímpios apenas. Isaías 64, 6 diz assim: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Vocês sabem o que é o trapo de imundícia? Nesse contexto, irmãos, aqui do Antigo Testamento, o trapo de imundícia era um pedaço de pano que era usado pelas mulheres para limpar o sangue da sua menstruação. E é isso que as nossas boas obras são comparadas. Eu vi várias caras de nojinho aí no meio agora. Mas é a mesma cara que Deus faz. Quando as nossas boas obras têm um sentido errado. Aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós temos capacidade, aquilo que nós nos vangloriamos que podemos fazer, para Deus é como o trapo da imundícia. Ou seja, irmãos, Deus não está interessado no quanto nós podemos fazer. As nossas boas obras, elas não são a causa pela qual nós seremos salvos. A gente não precisa de boas obras para sermos salvos. Justamente por isso. Muito pelo contrário, as nossas boas obras, elas precisam ser uma resposta à nossa salvação. Eu não vou ter boas obras para que eu seja salvo. Eu sou salvo e por isso pratico boas obras. Por quê? Porque entendi o que Jesus fez por mim. Porque reconheci como Ele morreu. Reconheci a história que Jesus teve. Aquilo que Jesus abriu mão. A sua glória, a sua majestade. Todo o poder. Ele não precisava ter vindo, irmãos. Mas Ele veio, sofreu e morreu no nosso lugar. Reconhecemos isso.
Consequentemente, irmãos, isso precisa gerar em nós desejo por boas obras, porque é vergonhoso para nós desfrutarmos apenas de algo e não tentarmos incluir o máximo de pessoas possível nisso. É por isso que nós praticamos boas obras. Existem pessoas que acreditam que as suas boas obras as levarão para o céu. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que as boas obras são um fruto da nossa salvação. Nós fomos salvos, regenerados por Deus. Por isso praticamos boas obras. Então nós aprendemos aqui que todas as nossas boas obras, sem Cristo, para tentar nos aproximar dele, são como um trapo de imundícia. Ou seja, nós aprendemos que não há nada que nós façamos que possa gerar regeneração em nós. Ela é realizada exclusivamente através do Espírito Santo. Nós lemos um texto onde diz que ninguém é bom, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nós fomos achados por Ele. Ele nos encontrou. Ele nos tirou, nos resgatou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Justamente por isso, irmãos, que nós não somos capazes de escolher. Não somos capazes de, por nós mesmos, sem antes que o Espírito Santo tenha agido em nós, escolhermos uma mudança de vida. Se você está aqui hoje, se você reconhece que você é pecador, que você é alguém que precisa do Senhor, é porque o Espírito Santo entrou no teu coração, tirou um coração de pedra e deu um coração capaz de entender isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E o terceiro presente, irmãos, que nós temos aqui, disponível para que nós desfrutemos, está na parte A do verso 7. Ele diz: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Então esse é aquele presente que talvez mais se caracterize como um presente de fato, né? Porque como nós já estamos cansados no bom sentido de ouvir, graça significa favor imerecido. E para exemplificar isso, eu vou ler uma pequena história, para a gente entender. Vamos pensar aqui na conduta de um assassino. Esse assassino, ele carrega no seu currículo a morte de centenas de pessoas inocentes. Crianças, jovens, adultos, idosos. Ninguém escapa das mãos sangrentas desse assassino. E mesmo diante desse cenário, ao invés de ser condenado a passar o restante dos seus dias no pior lugar possível, o juiz perdoa esse assassino de todos os seus crimes e dá a ele a chance de viver em um lindo lugar de paz e de alegria, onde nunca mais teria que sofrer. Quantos de nós aqui conseguimos aceitar um cenário desse? Não conseguimos. Ninguém consegue aceitar um cenário desse. Eu não aceitaria. Mas é exatamente disso que se trata a graça. Deus, em toda a sua magnitude, em toda a sua soberania, em todo o seu poder, sua glória, sua majestade, Ele decide derramar um favor que nós não merecíamos. Ele decide simplesmente enviar o seu único filho para sofrer as piores dores da existência dessa humanidade no meu e no teu lugar. Ele decide enviar o seu filho para nos possibilitar um dia viver ao seu lado na eternidade. E pior, irmãos, mais absurdo ainda para as nossas mentes, é pensar que ele fez isso sabendo que nós voltaríamos a pecar. Porque a vinda de Jesus, a morte de Jesus, não trouxe isenção dos pecados, trouxe justificação para as nossas vidas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através dele só podemos ser salvos, por causa dele, não por nós. E Deus, mesmo sabendo, na sua onisciência, sabendo da maneira como a humanidade se comportaria, mesmo assim Ele enviou seu Filho. Não existe ato de amor maior do que esse. Isso é graça, irmãos. E dia após dia,
Ele derrama mais uma porção da sua graça sobre nós, nos fazendo lembrar de todo esse amor, que é inigualável. Amém? E diante, irmão, de todos esses presentes, né, dados a nós por Deus, nós temos aqui um presente, um único presente, que é o maior de todos eles. E ele se chama Jesus. Jesus, irmãos, ele não é aquele presente que veio para atender às nossas necessidades, ou as nossas vaidades, os nossos caprichos, sabe? Como uma roupa que nós queríamos muito ganhar, um tênis, um celular novo, um carro, uma casa, enfim. Jesus não é esse presente. Ele definitivamente não é um presente que vem para atender caprichos. Jesus é um presente que veio para atender necessidades. Nós necessitávamos desse presente. Jesus, ele é aquela porção de ar para aquele pulmão que não consegue mais respirar. Jesus, ele é a luz para os olhos que não enxergam mais, para os olhos que só enxergam escuridão, trevas. Jesus, ele é aquele som agradável para o ouvido cansado, sobrecarregado. Jesus é o alimento para aquele que tem fome. Jesus é a água para aquele que tem sede. Jesus é o calor que nos aquece num dia frio. Da mesma forma como ele é uma brisa suave, que nos refresca em um dia muito quente. Nós poderíamos resumir Jesus como sendo a vida. Jesus, ele é a vida. E onde ele está, tudo é vida. Onde Jesus está, onde Jesus chega, o que estava morto, vive. O cego enxerga, o coxo anda, o mar abre. E isso não apenas em atos visuais, ou seja, diante daquilo que os nossos olhos físicos podem ver. Jesus é quem te faz acordar todos os dias. Você dorme e simplesmente acorda no outro dia. É pelo seu despertador? Não é não. É por Jesus. É Ele quem te faz acordar. Jesus é aquele médico que descobre exatamente o que você tem e passa uma receita para você chegar na farmácia e comprar um remédio que te cura. Esse é Jesus. Jesus não é só apenas aquele que faz os milagres mais mirabolantes. Jesus usa o comum para manifestar o extraordinário. Jesus usa de pequenas ações do nosso dia a dia para fazer grandes coisas. E somente Ele é capaz de fazer isso. Nós estamos acostumados, irmãos, com uma cultura em que nós precisamos sentir algo. Mas o Evangelho não é sobre o que a gente sente. O Evangelho é sobre o que a gente abre mão de sentir para viver. Eu não preciso sentir que Jesus está aqui, se na palavra dele diz que ele mora em mim. Se na palavra dele diz que ele se alegra na comunhão do seu povo. Eu não preciso arrepiar. Eu não preciso gritar, pular, virar piroleta. Ele está aqui porque ele disse que estaria. Nós não podemos ver Jesus apenas em atos grandiosos. Se ele quiser, ele faz. Eu acredito que ele faz. Ele continua sendo o mesmo Deus que faz milagres, que faz aquilo que nós não podemos fazer. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já desfrutou de algum milagre. Tenho certeza. Seja ele o mais simples possível. Eu sempre digo que eu vivo um milagre. Porque, às vezes, já me questionaram sobre isso. Ah, Alisson, uma vez eu disse que, porque eu não enxergo de um dos meus olhos,
e desde os 2 anos de idade, né? Nossa, mas Deus nunca te curou? Você nunca pediu para Deus te curar? Para quê? Para quê? Deus me curou porque Ele me deu em um olho a visão de 2. E é isso, esse é um milagre. Isso é um milagre. Não é a gente ter tudo. Não é a gente ter os melhores lugares para morar, os melhores carros, os melhores salários. O milagre, irmãos, é nós podermos desfrutar da graça do Senhor. O milagre é nós podermos desfrutar todos os dias de uma misericórdia que se renova sobre as nossas vidas. Isso é milagre. Porque nós deveríamos, não só poderíamos, mas nós deveríamos sermos consumidos por quem nós somos. Mas a misericórdia dele não permite. Nós precisamos enxergar Deus nos mínimos detalhes, enxergar os presentes do Senhor, no simples ar que nós respiramos e nem lembramos. Porque Jesus é vida, e onde Ele está, tudo é vida. E que nós sejamos gratos pelos presentes que a cruz nos deu. Amém? Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. E o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. E não há absolutamente nada nesse mundo, ó Deus, que pague tamanho amor por nós. Mesmo sendo miseráveis pecadores diante do Senhor. O Senhor enviou o seu Filho para morrer numa cruz, para levar sobre si todos os nossos piores pecados, sofrer, ser esmagado, ser perfurado, perder seu sangue, por nós. Não há nada que pague isso, Deus. Nos perdoe, Pai, por todas as vezes que nós nos esquecemos de ser gratos pela vida que temos. Nos perdoe, Pai, por todas as vezes que reclamamos do pouco que temos. Nos perdoe, Pai, por todas as vezes que nós nos levantamos das nossas camas, sem nos lembrar que isso só aconteceu por causa do Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós engrandecemos o seu nome, e nós entronizamos o seu nome neste lugar, porque onde o Senhor está, tudo vive. E sem o Senhor, Pai, nós não somos nada, não somos ninguém. Sem o agir, sem o despertar, sem o toque regenerador do teu Espírito em nós, nós não poderíamos nos arrepender de quem somos. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos escolheu. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor decidiu nos tocar. Obrigado, Pai, por insistir tanto em nós, por nos possibilitar novos recomeços. Obrigado, Senhor, pela tua salvação. E que todo final de ano nós possamos, ó Deus, dar a honra de quem é a honra, dar a glória de quem é a glória. Que nós não cheguemos nessas datas, ó Deus, comemorativas, onde lembramos mais uma vez, talvez com mais ênfase do seu nascimento, sem dar definitivamente os presentes devidos ao Senhor. Nós queremos nos entregar, Pai, de corpo e alma e espírito ao Senhor, para que o Senhor nos mude, nos molde, nos transforme, nos restaure. Que o Senhor derrame a sua graça sobre nós todos os dias, Pai. Que nós possamos ver em Ti aquilo que é bom. Toma as nossas vidas, Pai. Cerca-nos com os seus anjos. Nos livre, ó Pai, de todo mal, de todo perigo. Nos livre, Pai, das tentações. Nos dê força, renove, ó Pai, as nossas forças, o nosso entendimento, para que nós possamos servir ao Senhor como o Senhor merece. Traga em nós, Pai, ânimo, coragem, força e sabedoria, para que possamos ser fiéis ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse ano que se passou.
Obrigado, Pai, pelas dificuldades que enfrentamos, porque através delas nós nos lembramos que somos totalmente dependentes do Senhor. Obrigado, Pai. Pedimos a sua proteção. Pedimos, Pai, que o Senhor renove, Pai, a sua misericórdia sobre nós, dia após dia, até o dia da sua volta, em que o Senhor virá buscar o teu povo. Nos dê uma ótima semana, abençoe as nossas vidas, nossas famílias, nos abençoe, Pai, nos nossos afazeres, no nosso trabalho, nos nossos estudos, enfim, nos abençoe, Pai, nas situações simples do nosso dia, e que possamos aprender a enxergar o Senhor naquilo que é comum, para que possamos viver o extraordinário do Senhor. Te louvamos e bendizemos o seu nome por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém.